Salve, que o Senhor esteja com você. Hoje convido a sua atenção para o Salmo de número 130, continuando lá nos Salmos de Romagem, que tem aquele esquema de caminhar e cantar. Então vamos nós, caminhando e cantando, confiando no perdão. Quem são eles? E você me pergunta, eles quem? Bom, as pessoas que estão nesse salmo, interagindo no salmo. Bem, nesse salmo nós vamos encontrar pelo menos, vamos dizer, 3 pessoas. Deus, para quem o salmo é dirigido no começo, alguém está falando com Deus. Depois, essa pessoa para de falar com Deus e fala com quem está por perto. E por fim, quem está por perto vai falar com ela. Você fala, mas tudo isso, se você olhou no Salmo, só tem 8 versículos. Tudo isso em 8 versículos, veja como é rápido. E quem está falando com Deus, está falando porque pecou. Porque pecou e ficou naquela situação, ou quer dizer, essa pessoa não está na situação que às vezes você e eu ficamos. Então eu gostaria de falar um pouquinho de nós dois aqui, de você e de mim. Você já percebeu que às vezes a gente faz algumas coisas que a gente sabe que está desagradando a Deus? E depois então, quando o Espírito Santo nos toca, a gente confessa o pecado e às vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu fiz de novo, foi muito grave o que eu fiz, será que eu mereço o perdão? E será que eu mereço o perdão? E é sobre essa ideia, será que eu mereço perdão? Essa pergunta eu vou voltar a fazer para você no final, vou trabalhar um pouquinho com ela no final, mas antes eu queria ver essa pessoa que estava em pecado, conversou com Deus, falou com quem estava perto e o que essa pessoa que estava perto falou para ele. Tá? Então vamos para a leitura do Salmo. Observe que no começo tem muito Deus chamado de tu. Daí logo ele vai falar de Deus como ele, o Deus, né? E depois alguém vai falar com ele. Quer ver? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que o guarda pelo romper da manhã. Mais do que o guarda pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Bom, inicialmente, o Salmo fala de alguém conversando com Deus. Quem é que está conversando com Deus? É alguém que está nas profundezas, aquela ideia da pessoa que está no fundo do poço. Alguns até poderiam dizer na fossa. Está triste. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, a consciência do pecado o fez ficar tremendamente triste e busca em Deus, então, o perdão. Ele busca em Deus o perdão, busca em Deus a misericórdia, por quê? Porque ele sabe que ele pode encontrar isso em Deus. Nota que ele diz, se Deus ficasse olhando para os nossos pecados, quem é que ia resistir? Quem é que poderia ficar em pé? Mas não, ele diz ali que ele sabe que com Deus está o perdão. Quem é ele? Bom, quando você chega no final do Salmo, você vê que o ele é o povo. É um grupo, são pessoas. É uma coisa que às vezes a gente esquece na nossa sociedade, que vai caminhando aí pelo individualismo, que há aquilo que é chamado do pecado da comunidade. Às vezes a comunidade está em pecado e a comunidade deve buscar o perdão em Deus. Porém, como o Salmo também vem na primeira pessoa do singular, há uma forma de nós aplicarmos o ensino dele também para a nossa vida individual. Quando você ou eu pecamos, nós podemos saber que encontraremos em Deus o perdão. Por quê? Porque, veja,
Logo depois dele buscar a Deus, depois dos versículos de 1 a 4, ele confessa nos versículos 5 e 6, ele fala para quem está perto dele o seguinte: eu aguardo o Senhor, eu espero pelo Senhor, a minha alma o aguarda, porque eu espero na sua palavra. Ele confia numa palavra divina. Aquela palavra que Deus diz, por exemplo, que todo aquele que o busca, o encontra. Aquela palavra de Deus que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É na palavra do Senhor que ele se fia. Ele confia no Deus perdoador que se revela assim nas Escrituras. Desde Gênesis. Lembram-se quando o primeiro casal pecou? Deus veio ao encontro deles. Deus os preservou. Deus os guardou. E Deus continuou caminhando com a sua descendência. Então, há perdão em Deus quando a pessoa confia na palavra de Deus, diz, na declaração divina que perdoa. E por isso ele coloca aqui aquela imagem de um guarda, não sei se você serviu o exército, se você conhece essa ideia, aquele que está de vigia e o turno dele é o último turno e ele será rendido assim que o sol nascer. Quando o sol nascer ele está livre, ele pode descansar. Eu faço assim, imagina então o soldado lá esperando o sol nascer, não vê a hora do sol nascer. E ele diz assim, mais do que esse guarda que espera o sol nascer, eu estou esperando em Deus. Eu não vejo a hora de Deus vir com o perdão. E será que Deus vem com o perdão? Será que eu mereço perdão? Se você prestou atenção no que eu falei até agora, você já está com a pista aí. É óbvio que você não merece o perdão. É óbvio que eu não mereço perdão. Mas é óbvio que Deus perdoa. Então ele nos dá uma coisa que nós não merecemos? Sim. Isso é a misericórdia de Deus. E quando ele fala que ele está esperando pelo Senhor, então o líder religioso que está do lado dele, ou do lado do povo, ouvindo o povo confessando o pecado, e o povo dizendo, olha, eu estou esperando o perdão que vem de Deus, o líder responde lá no fim do versículo 6 e versículos 7 e 8. Fique firme, pode esperar no Senhor, porque no Senhor existe misericórdia, nele existe redenção copiosa, rica, farta, em abundância. Deus é rico em perdoar, ele tem prazer em fazer isso. E então, diz o final, é Deus quem redime o seu povo de todos os seus pecados. Pecado do povo e pecado dos indivíduos, você e eu, que compomos esse povo. Então, será que nós merecemos perdão? Não, nós não merecemos, mas Deus é rico em misericórdia. O seu grande amor, o amor fiel, né, que é traduzido aqui como misericórdia, ele exerce em nosso favor nos perdoando. Mas como isso? Alguém tem que pagar por isso. E alguém pagou. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, pelo seu pecado, pelo meu pecado. Por isso, quando nós confessamos a Jesus como Senhor, e nós reconhecemos que nós pecamos, e nós reconhecemos que precisamos do perdão, das profundezas clamo a Ti, Senhor, versículo 1, o que a gente encontra? A gente encontra um Deus misericordioso, pronto para perdoar. Você não merece o perdão, eu também não, mas Ele nos perdoa, porque Cristo pagou por isso. E ressuscitou glorioso para viver com a gente, para que a gente caminhe e cante confiando no perdão. Que Deus o abençoe.